Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje é através da odisseia da tripulação de um B-24 perdido no deserto durante a Segunda Guerra Mundial. Uma história incrível. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas tripulações dos bombardeiros que atacavam alvos nos territórios ocupados pelo inimigo passaram maus pedaços. Muitas dessas tripulações se perderam para sempre. Outras tantas foram abatidas sobre o território inimigo ou voltaram com os aviões em frangalhos. Estes aviões ficaram marcados na história da aviação. Aviões como o B-17 Fortaleza Voadora, o B-29, a Super Fortaleza, ou o B-24, um icônico bombardeiro americano durante a guerra. O B-24 foi um dos aviões mais produzidos naquele tempo. E tem um livro muito bacana que narra toda a aventura destes aviões, do B-24. O livro se chama Azul Sem Fim, do Stephen Ambrose, o mesmo que escreveu Os Soldados Cidadãos, o livro que deu base a Band of Brothers. Ambrose é um dos escritores americanos mais famosos e mais conceituados. A sua escrita é muito bacana. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para você acessar a Amazon e adquirir esses belos livros do Stephen Ambrose. É só você olhar aí no texto desta postagem e mergulhar no azul sem fim da história dos B-24. Mas a história dos B-24 tem uma passagem incrível, uma passagem meio que até fantasmagórica. A história do avião Lady Be Good, um bombardeiro B-24 que, ao retornar de uma missão, se perdeu no deserto do Saara. Essa missão aconteceu em 1943 e o destino da tripulação do Lady Be Good, nesta história que eu vou narrar para vocês, virou até roteiro de série e de filme, mas terminou de uma maneira trágica. Confira a história do Lady Be Good, o avião B-24. A história em torno do avião B-24D Liberator, Lady Be Good, é uma daquelas histórias da Segunda Guerra Mundial que impressionam. O avião desapareceu sem deixar vestígios em sua primeira missão de combate durante a Segunda Guerra, e a sua história é marcada por mistério e tragédia. O B-24 Liberator era um bombardeiro dos Estados Unidos que atingiu a maior produção do que qualquer outro avião americano durante a guerra e foi usado pela maioria dos aliados ao longo do conflito. Ele foi projetado e desenvolvido a partir de 1938, com a ameaça de uma nova guerra no horizonte. Foi projetado como um bombardeiro pesado e atuou não só nesse papel, mas também como um bombardeiro de patrulha marítima e também como um transportador pesado de tropas e equipamentos. Era um bombardeiro com maior alcance, maior velocidade e melhor desempenho em altitude do que a Fortaleza Voadora, o B-17. Foi desenvolvido pela Consolidated Aircraft, que fabricou quase 20 mil aviões do modelo B-24. Era um avião robusto, seguro, com alta capacidade de carga e um largo raio de alcance. E sua tripulação era de 11 homens. Em 1943, um dos aeroportos que recebia esquadrões de B-24 era o aeroporto de Benina, na Líbia, que também era conhecido como Soluk Airfield e usado pelo 376º Grupo de Bombardeiros Americanos, que voava os pesados B-24 Liberators para atacar posições inimigas em toda a Europa. O aeroporto de Benina existia desde 1917 e durante a Segunda Guerra Mundial, inicialmente foi usado pelo comando italiano, o 15º Stormo, até o avanço das tropas aliadas, especialmente britânicas, que tomaram este e outros aeroportos na região, e passou então a ser operado pela Força Aérea Aliada, em especial pela 9ª Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, durante a campanha do Deserto Oriental. Foi do aeroporto de Benina, ou do Soluk Airfield, como os americanos chamavam, que
foi lançado o ataque contra a Romênia, contra as refinarias de Ploiești, em agosto de 1943, na Operação Tidal Wave. Dali também partiram vários ataques contra território italiano e território na Alemanha, sempre operando os B-24. A tripulação do Lady Be Good era uma tripulação inicial, uma tripulação virgem, e na sua primeira missão encontrou a dificuldade, e talvez exatamente por conta dessa inexperiência, a história tomou esse rumo. Em 1943, o Lady Be Good era um novo bombardeiro B-24D Liberator que acabara de ser designado para o 50º Esquadrão de Bombardeiros das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Isso em 25 de março. E o avião, assim como outros, ficou baseado no Soluk Field, o aeroporto de Benin, na Líbia. O Lady Be Good tinha o número 64 pintado no nariz e seu nome pintado à mão na parte frontal da fuselagem dianteira. A tripulação do Lady Be Good também era nova, pois só havia chegado à Líbia uma semana antes, em 18 de março de 1943. Em 4 de abril, eles realizaram sua primeira missão juntos. Um dos 25 B-24 designados para bombardear naquele dia o porto de Nápoles, na Itália. Um ataque que seria lançado em duas partes no final da tarde. A primeira leva dos 12 B-24 foi seguida por uma segunda leva de 13 aviões, incluindo o Lady Be Good. Após o ataque, esperava-se que todos os aviões retornassem às suas bases no norte da África. O Lady Be Good foi o último a decolar nesta segunda onda do campo de Soluk, que fica perto de Benghazi. A decolagem foi às 2h15 da tarde. Juntou-se então à formação e seguiu para Nápoles. No entanto, uma tempestade de areia fez com que 8 dos B-24 retornassem a Soluk, deixando 4 aeronaves para continuar a operação. Quando o Lady Be Good sobrevoou Nápoles, já às 8 horas da noite, a uma altitude de 7.600 metros, a pouca visibilidade obscureceu o alvo principal. E enquanto os outros aviões restantes jogaram suas bombas no mar Mediterrâneo para reduzir peso e economizar combustível, o Lady Be Good buscou atingir um alvo secundário e voltou sozinha em sua viagem de retorno à base na Líbia. Aí começariam os problemas mais sérios. Se você soma a dificuldade da missão, a questão do clima, tempestade de areia e o clima inóspito, e mais a inexperiência da tripulação do Lady Be Good, e ainda a falha do equipamento de navegação, isso tudo é uma tragédia já anunciada. E o desfecho realmente foi trágico. À meia-noite 12, o piloto do avião, tenente William Hutton, comunicou-se pelo rádio dizendo que seu localizador automático de direção não estava funcionando e pediu a localização da base. A tripulação sobrevoou sua base, mas não conseguiu ver os sinalizadores disparados para atrair sua atenção, pois havia uma tempestade de areia sobre a base. Eles continuaram então para o sul, sobrevoando o norte da África, mais profundamente em cima do deserto do Saara. E isso pelas próximas 2 horas. Às 2 da manhã, quando o combustível ficou criticamente baixo, a tripulação saltou de paraquedas. E o avião, sem ninguém a bordo, voou mais 26 quilômetros antes de fazer um pouso forçado na areia do deserto do Saara. Com o sumiço do avião, a base do Soluk Field enviou aviões de busca e resgate, mas não conseguiu encontrar qualquer vestígio da aeronave ou de sua tripulação, pois acreditava-se que a aeronave havia caído no mar na volta da missão de bombardeio a Nápoles. E o desaparecimento do Lady Be Good tornou-se então um grande mistério. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos aviões simplesmente desapareceram, caíram no mar, sumiram do radar, foram despedaçados sobre o território inimigo, caiu em alguma represa ou mata, e até hoje estes vestígios ainda são encontrados pelos caçadores de vestígios e relíquias da Segunda Guerra Mundial. Mas o Lady Be Good ficou intacto, quase que inteiro, no deserto sob condições climáticas que favoreceram a sua preservação. Então, ao encontrá-lo, a história pode ser toda reescrita.
Depois que a tripulação abandonou o avião, ele continuou voando para o sul. Os destroços quase intactos e as evidências mostrando que o motor ainda estava funcionando no momento do impacto sugerem que a aeronave perdeu altitude gradualmente, em uma descida muito rasante, e atingiu o solo plano e aberto do deserto, pousando de barriga. O Lady Be Good virou uma estatística, mais um número de aeronave que desapareceu, provavelmente durante uma missão, e caiu no mar. Mas a surpresa veio em 1958, quando foi relatado por uma equipe britânica de exploração de petróleo que trabalhava para a empresa British Petroleum no nordeste do distrito de Kufra, na Líbia, que avistou em 9 de novembro de 58 o local do acidente, relatando uma aeronave caída no meio da areia. Após contratar as autoridades de uma base aérea britânica, a base aérea de Velos, os militares não deram muita atenção, pois não havia registro de qualquer avião que tenha se perdido na área, mesmo durante a guerra. Os destroços foram sobrevoados novamente pela equipe de geólogos, que anotou a localização, e, subsequentemente, em março de 1959, a British Petroleum despachou uma equipe de terra para investigar. A inspeção foi comandada por um topógrafo, Darcy Gordon Bowerman, que era amigo do comandante da base de Welles, e informou ao comandante os registros que eles encontraram nos destroços do avião, tais como registros de inspeção e manutenção do avião e nome dos tripulantes encontrados em roupas e outros equipamentos no interior do avião caído. Esta informação chegou até o intendente do exército em Frankfurt, na Alemanha, que era responsável pelo registro de todas as aeronaves americanas. O que ocorreu então é que, finalmente, depois de 16 anos, a história do Lady Be Good seria finalmente revelada. Seguiu-se então uma investigação por oficiais americanos no local do acidente, em maio de 1959. Apesar de procurar na área durante meses, a equipe não conseguiu localizar nenhum dos restos mortais da tripulação. Porém, os militares recuperaram alguns dos equipamentos, como paraquedas, botas de voo e marcadores, e outros objetos, indicando uma direção que os tripulantes poderiam ter tomado. Embora o avião estivesse dividido em 2 pedaços, estava imaculadamente preservado, com metralhadoras funcionando, rádio funcionando e alguns suprimentos de comida e água. Nenhum resto humano foi encontrado a bordo da aeronave, nem no local do acidente, nem foram encontrados paraquedas. Seguindo a direção apontada pelos restos encontrados na queda, em fevereiro de 1960, os integrantes do Exército dos Estados Unidos que participaram da busca na área encontraram 5 corpos, em 11 de fevereiro de 1960, enterrados sob dunas de areia. E encontraram também evidências de que pelo menos 3 dos tripulantes sobreviventes continuaram caminhando para o norte. A busca então se ampliou na chamada Operação Clímax, em maio de 1960. Mais 2 corpos da tripulação foram encontrados e uma equipe de exploração de petróleo descobriu os restos mortais do segundo-tenente John Voravica, em agosto de 1960. Somente os restos mortais de um dos artilheiros, o sargento Vernon Moore, não foi encontrado. Um diário recuperado no bolso do copiloto Robert Toner registrou o sofrimento da tripulação na caminhada para o norte. Indicou que nenhum dos homens sabia que estavam sobrevoando terra firme quando saltaram, ou seja, achavam que estavam sob o mar ainda, embora estivessem 640 quilômetros no interior da África. Os tripulantes que sobreviveram ao salto morreram enquanto caminhavam para o norte, pois acreditavam que estavam bastante perto da costa do Mediterrâneo. O diário também narra que o grupo sobreviveu 8 dias no deserto, com apenas um cantil de água para compartilhar. E depois de caminharem 130 quilômetros do local do salto, a localização dos restos mortais dos 5 aviadores mostra que eles esperaram enquanto os outros 3 seguiram para o norte tentando encontrar ajuda. E os 3 foram encontrados
o sargento Shelley a 32 quilômetros de distância e a 43 quilômetros estavam os restos mortais do sargento Hipslinger. A tripulação poderia ter sobrevivido se soubesse a sua localização real. Se tivesse ido para o sul na mesma distância que caminharam para o norte, o grupo poderia ter alcançado o oásis de Wadi Zigen. Ou mesmo se o grupo tivesse encontrado os destroços da aeronave com seus suprimentos de água e alimentos, poderiam ter sobrevivido, pois o rádio do avião poderia ter sido usado para pedir ajuda. Após a descoberta dos vestígios dos restos do avião, do Lady Be Good, é que foi possível então traçar toda a série de erros que a tripulação do avião cometeu. Estes erros custaram a vida da tripulação. Mas com um pouco de sorte e conhecimento, talvez eles tivessem sobrevivido. Com todas as evidências em mãos, os militares conseguiram juntar as peças dos momentos finais do Lady Be Good e sua tripulação. Estava escuro durante o retorno da missão, o que, combinado com a inexperiência da tripulação, significou um desastre. Acredita-se que os homens no avião presumiram que estavam sobrevoando o Mediterrâneo, explicando então por que não fizeram nenhuma tentativa de pousar o avião. Em vez disso, todos os 9 homens tomaram a decisão de saltar da aeronave e 8 dos tripulantes sobreviveram ao salto. Os homens pousaram a aproximadamente 25 quilômetros de onde o Lady Be Good havia caído, porém nunca voltaram para o avião. Nunca compreenderam que tinham penetrado mais de 600 quilômetros no deserto da Líbia. O tenente John Voravka morreu provavelmente no impacto, pois o seu paraquedas falhou. Mas os outros tripulantes seguiram para o norte e sobreviveram 8 dias, caminhando mais de 160 quilômetros, sobrevivendo com um único cantil de água. A história do Lady Be Good foi amplamente coberta na mídia, e a saga da tripulação serviu como uma dolorosa lembrança dos muitos riscos e sacrifícios enfrentados por aqueles que serviram durante a Segunda Guerra Mundial. E o desaparecimento da tripulação também levou a uma reavaliação dos procedimentos de navegação e treinamento para tripulações de bombardeiros. O destino trágico do Lady Be Good e de sua tripulação é uma combinação de desorientação, adversidade e resistência humana, e é lembrado até hoje como um dos episódios mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Após a descoberta dos restos mortais da tripulação no deserto da Líbia, os corpos foram inicialmente enterrados na Tripolitânia e em 1960 foram repatriados para os Estados Unidos. E os tripulantes do Lady Be Good foram enterrados em cemitérios de acordo com os desejos de suas famílias. O tenente Voravka foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington, um dos mais prestigiados cemitérios militares dos Estados Unidos. Apenas o sargento Vernon Moore, que nunca foi encontrado, ficou sem sepultura. Assim como ele, o próprio avião Lady Be Good também ficou no deserto por vários anos. A localização remota e as condições áridas do local ajudaram a preservar o avião, que estava em condição surpreendentemente boa, considerando o tempo que passou exposto. Porém, a história e o fascínio em torno do Lady Be Good atraíram muitos visitantes e caçadores de relíquias ao local. Ao longo dos anos, muitos dos seus componentes e artefatos foram pilhados ou retirados por visitantes. Na década de 1990, os restos do avião foram removidos do deserto por empresas líbias para a preservação. Algumas partes do Lady Be Good, incluindo sua seção de cauda, estão agora em exibição no Museu da Força Aérea da Líbia, em Trípoli. Hoje, pedaços do avião estão em museus por toda a parte da América, incluindo o maior museu aeroespacial militar do mundo, o Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos, em Dayton, Ohio, mas também em locais menores, como o American Air Power Museum, em Long Island. E então, não é uma história incrível o que aconteceu com Lady Be Good? E essa história é tão incrível que ela virou filmes e livros. Alguns livros foram escritos contando, narrando a história da tripulação e do destino do Lady Be Good. Lembre-se, eu indiquei para você no começo do vídeo este livro, Azul Sem Fim, do Stephen Ambrose, que é o mesmo escritor de Soldados Cidadãos, a narrativa sobre o Band of Brothers.
Pois bem, em Azul Sem Fim, você vai saber da importância e do alcance que os bombardeiros B-24 tiveram na Segunda Guerra Mundial. É um livro muito interessante para quem gosta de história da aviação e também de história da Segunda Guerra Mundial. E você pode adquirir estes livros do Stephen Ambrose na Amazon, através do link que está na postagem deste vídeo, no texto que acompanha este vídeo. Clicando ali, você vai direto à Amazon, adquire esses belos livros que não podem faltar na sua coleção e ainda ajuda o canal Viagem na História. Além dos livros, a história do Lady Be Good inspirou também uma série de TV, um episódio de uma série de TV, no caso do seriado Além da Imaginação, o Twilight Zone, que foi exibido na TV americana e no Brasil. Um dos melhores episódios dessa série é inspirado na história do Lady Be Good. Essa história ganhou também uma versão de longa-metragem chamado Sole Survivor, ou Os Únicos Sobreviventes, que narra toda a trajetória de um avião que cai no deserto e a tripulação que ali fica. E você tem uma surpresa no meio do filme que eu não vou contar aqui para não estragar. Mas esta história é toda inspirada no acidente com o Lady Be Good. E o filme tem entre seus principais atores ninguém menos que William Shatner e Richard Basehart, ou seja, o Capitão Kirk e o Almirante Nelson, num filme sobre um avião perdido no meio do deserto. Vale a pena assistir Sole Survivor. Mas eu ainda acho que a história do Lady Be Good precisa ser contada de uma outra maneira com os recursos atuais do cinema. Quem sabe alguém não faz aí um remake ou um novo filme nesta história incrível e inspiradora. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.